Em meio ao silêncio do interior do Paraná, uma descoberta recente abalou profundamente a população da pequena cidade de Icaraíma. O que parecia ser apenas mais uma área rural pacata, cercada por matas e propriedades agrícolas, revelou-se, na verdade, um complexo subterrâneo planejado para dar suporte a uma rede de contrabando e crimes graves. Esta revelação foi feita durante uma operação da Polícia Civil, com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública e equipes especializadas. Durante a investigação, os agentes identificaram 5 bunkers subterrâneos construídos em alvenaria reforçada e outros 17 esconderijos improvisados, espalhados estrategicamente em meio à vegetação densa. Esses locais estavam camuflados com lonas, galhos e estruturas de madeira, de modo que praticamente desapareciam aos olhos de quem passava. Segundo os investigadores, tudo foi feito para que ninguém da região desconfiasse, e de fato, por muito tempo, funcionou em silêncio, longe das câmeras e dos olhos da lei. Esses bunkers não foram construídos ao acaso. As informações apontam que a estrutura servia como rota logística para contrabando de cigarros, eletrônicos, veículos e possivelmente drogas vindo da fronteira com o Paraguai. A localização de Icaraíma, próxima ao Rio Paraná e com acesso facilitado por estradas vicinais e áreas de difícil patrulhamento, fez da região um ponto estratégico para organizações criminosas. O esquema era tão bem estruturado que incluía rotas de fuga, locais para descarregar caminhões e até pontos onde veículos eram enterrados para despistar investigações. A descoberta desse subterrâneo criminoso não ocorreu ao acaso. Tudo começou quando 4 homens desapareceram misteriosamente na região, o que desencadeou uma força-tarefa para localizá-los. Após dias de buscas intensas, os corpos foram encontrados em uma fazenda, muito próxima de onde também estavam escondidos os primeiros bunkers e o veículo enterrado. Foi a partir daí que a polícia começou a seguir os rastros e se deparou com algo muito maior do que um simples caso de homicídio. Uma rede organizada que vinha operando havia anos, longe dos holofotes. O delegado responsável pela investigação afirmou que a extensão da área mapeada impressiona. São várias propriedades rurais interligadas por trilhas, cercas abertas e caminhos usados apenas por pessoas da região. Isso indica que há participação local, seja de arrendatários, proprietários de terras ou cúmplices diretos do esquema. Não se trata de um crime isolado, e sim de uma estrutura criminosa sofisticada, com logística profissional e planejamento a longo prazo. Além dos esconderijos, a polícia também encontrou vestígios de cargas contrabandeadas, restos de caixas de cigarros, combustível, pneus e lonas usadas para cobrir caminhões. O modo de operação sugere que as cargas chegavam ao local, eram descarregadas e escondidas por um tempo, e depois distribuídas para outros pontos no estado e possivelmente para outros estados do país. A rede pode estar ligada a quadrilhas conhecidas que atuam na região de fronteira com o Paraguai, um dos principais corredores de contrabando da América do Sul. Outro detalhe que chama a atenção é o nível de camuflagem. Em algumas áreas, as estruturas subterrâneas estavam cobertas com gramíneas e árvores plantadas estrategicamente, tornando-as praticamente invisíveis por drones ou satélite. Isso mostra que não era uma operação improvisada, mas sim planejada e executada com conhecimento técnico e muito dinheiro envolvido. A construção de bunkers e rotas subterrâneas desse porte exige investimento, organização e, principalmente, a certeza de que havia proteção para operar. Com a descoberta, a Polícia Civil passou a trabalhar em 2 frentes. A primeira é a investigação dos homicídios dos 4 homens encontrados mortos, que podem estar ligados a acertos de contas dentro da própria rede criminosa ou até a queima de arquivo. A segunda frente busca identificar os mandantes e financiadores da estrutura, pessoas que muitas vezes não aparecem nas cenas do crime, mas que comandam e lucram com o esquema de forma silenciosa. Nos bastidores, informações obtidas pelos investigadores indicam que há indícios da participação de criminosos com passagem por contrabando e tráfico de armas, o que eleva o nível da operação e acende um alerta sobre a presença de facções maiores atuando na região. O caso de Icaraíma
pode ser apenas a ponta de um iceberg que envolve rotas interestaduais e conexões internacionais com redes de contrabando na América do Sul. Durante as investigações que apuram a morte de 4 homens no distrito de Vila Rica, em Caraíma, a Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, descobriu uma complexa estrutura criminosa em meio à área rural do município. Desde o início das diligências, as equipes têm realizado varreduras em pontos estratégicos, próximos aos locais onde os corpos dos cobradores que desapareceram em 5 de agosto e o veículo das vítimas foram encontrados. Foi nesse trabalho minucioso que os agentes identificaram 5 bunkers de alvenaria e 17 esconderijos improvisados, camuflados pela vegetação. As estruturas estão espalhadas por uma área extensa, o que demonstra planejamento e um nível elevado de organização. O trabalho agora é identificar todos os envolvidos e entender como essa rede operava. Segundo a Polícia Civil, esses locais eram usados por organizações criminosas para armazenar drogas e também cargas de contrabando. As investigações apontam que os produtos ilícitos chegavam pela região dos rios, sendo depois distribuídos por estradas rurais que cortam o município e seguem em direção à fronteira. As informações levantadas estão sendo documentadas e analisadas. A Polícia Civil também está ouvindo os proprietários das áreas rurais onde os esconderijos foram localizados, para averiguar se há envolvimento ou omissão por parte dos donos das terras. Em relação aos homicídios e a busca pelos foragidos, as apurações seguem em andamento. Porém, como o caso segue sob sigilo, a Polícia Civil não pode divulgar mais detalhes sobre o caso. Próprios quartéis generais escondidos no interior, longe da fiscalização. As investigações ainda estão em andamento, mas a Polícia Civil já deixou claro que prisões podem acontecer a qualquer momento. O objetivo agora é desmontar toda a estrutura. Não apenas prender executores, mas identificar os chefes da organização criminosa. Isso inclui empresários suspeitos, arrendatários de terras e possíveis intermediários que forneciam apoio logístico e financeiro. Por fim, o caso de Icaraíma acende um alerta nacional. O crime organizado não atua apenas nos grandes centros urbanos. Ele se espalha de forma silenciosa pelo interior do Brasil, aproveitando estradas vicinais, fazendas isoladas e a falta de fiscalização para construir seus bases operacionais poderosas. O desafio das autoridades agora é garantir que essa descoberta não seja mais um escândalo passageiro, mas o início de uma ação coordenada para desmantelar de vez esse esquema de contrabando e violência.